Estamos aqui começando mais uma viagem e hoje nós vamos continuar nossa história falando do médium Arigó. Então, como nós tínhamos terminado na última viagem, os médicos, os cientistas, eles queriam filmar as cirurgias, os trabalhos do Arigó, para poder discutir com outros cientistas. E eles queriam filmar, porque na época eles temiam, porque fotos elas eram muito fáceis de ser adulteradas. Já os filmes na época não eram muito fáceis não. Ainda assim, os cientistas tinham umas dúvidas. Será que a comunidade ia acreditar nas coisas que eles estavam levando? Porque eles já viram que o negócio era feio. O negócio era difícil de acreditar só contando. Eles conheceram um jornalista que foi o que ajudou eles chegarem até o médium, que era o jornalista Rizzini. O Rizzini ele acompanhava o médium já fazia muito tempo. E o Rizzini começou a dar apoio para o grupo de cientistas. Opa, será que vem carro aqui? Não, não vem aqui. Vamos tocando. Vire à esquerda. Tem que ir para a esquerda. Então, esse Rizzini era um jornalista que já acompanhava o médium. Ele tirava muita foto, fazia muito filme nas épocas que o médium podia fazer cirurgia, que ele não estava sendo perseguido pela associação médica e pela igreja. E ele começou a dar um apoio para o grupo de cientistas, né? E aí os cientistas, apesar de tudo que eles tinham visto, eles tinham uma dúvida. Será que a cura era verdadeira? Será que não era temporário? Será que não era a tal da hipnose que estava acontecendo? Então, o Rizzini defendeu as curas. Vire à esquerda. Sinal fechado, né? Vamos esperar um pouquinho. Ele defendeu as curas porque a sua esposa tinha sido curada. Ela tinha uma artrite incurável. E a filha também tinha sido tratada de uma leucemia. Eram 2 casos desenganados dos médicos. E os médicos, mesmo que deram o diagnóstico para elas, foram os que aprovaram que elas tinham sido curadas. O Rizzini tinha ainda um outro caso que ele acompanhava, que era o caso da filha do ex-presidente JK. A menina tinha uns problemas renal que ela tinha tratado já na Europa e no EUA e não teve sucesso. Os cientistas, eles começaram então a acompanhar os tratamentos. Tiravam foto, faziam anotações do antes e do depois de passarem pelo médium. E começaram a entrevistar os moradores da cidade. E lá os médicos aprovavam o trabalho do médium, né? Mas a igreja só tolerava seus trabalhos, esperava a prisão do médium, porque ele praticava aquela heresia e dizia que ele trabalhava sob influência do diabo. A associação médica e a igreja estavam sempre procurando um jeito de pegar o médium, né? E um dos jeitos que eles queriam era encontrar alguém que tivesse sido prejudicado pelo médium. Só que eles não conseguiam encontrar ninguém.
porque as pessoas não tinham queixa de problema de ser tratado por ele. E eles também não podiam acusar o médium de charlatanismo, porque o médium não cobrava nada pelo trabalho que fazia. Então não podia ser um charlatão que não tinha vantagem financeira, não tinha vantagem política. Quer dizer, qual a vantagem de ser um charlatão que não ganha nada? E o espírito do Dr. Fritz já tinha avisado o médium que se ele fizesse algum tipo de cobrança ou algum tipo de troca pelos trabalhos, ele ia ser abandonado. Mas mesmo assim, a igreja e a associação médica continuavam com a pressão para que o médium parasse com o seu trabalho. Naquela noite, o cientista chegou no seu hotel, na sua pousada, sei lá onde que ele ficou, e ele ficou matutando como é que ele ia comprovar os poderes do médico, porque ele queria convencer os outros colegas desses poderes para poder levar mais gente para ajudar ele, aumentar a equipe, conseguir ajuda financeira. Então, ele lembrou que ele tinha um linfoma no braço, que é um tumor benigno, né? E o médico dele, lá no ZEUA, tinha falado que era para ele não mexer nesse tumor, que era um tumor que não incomodava, mas ficava num lugar muito complicado de operar. Não dava para fazer cirurgia porque o risco era grande, né? Era maior o risco de fazer cirurgia do que manter o tumor ali. Ademais, o tumor não incomodava. Era uma bola que ficava no braço do homem e não doía, não atrapalhava em nada. Era só a aparência estética mesmo que incomodava. Mas então, quase o velho passou do ponto aqui. Estava distraído com a história. Mas então, o cientista pensou que ele podia usar esse linfoma dele. Podia se colocar como um paciente do Arigó para tratar o linfoma. Bastava ele fazer o Arigó aceitar o caso dele. E além do mais, ele estava curioso para saber o que os pacientes sentiam. Se realmente os pacientes estavam sentindo aquelas dor ou não, se eles tinham alguma sensação. E o jeito que o homem tinha para descobrir isso era justamente fazendo a cirurgia do linfoma dele. Já chegamos, agora é achar onde que vai ser a nossa descarga. Então, quando o cientista contou para os colegas que ele queria fazer, eles ficaram perplexos com a decisão dele. E o outro cientista resolveu tratar de um problema de coluna que ele tinha. Mas ele não queria fazer a cirurgia, queria fazer só um tratamento com as medicações que o Arigó indicava. Então foram falar com o médium. O médium aceitou. O médium aceitou e aproveitou para fazer um discurso na frente da multidão. Nesse discurso, ele enalteceu a coragem do cientista, porque ele disse que era assim que se fazia ciência, era realmente se lançando nos seus experimentos. Outra quilombada alta, hein? Vire à esquerda. E ele ia fazer a cirurgia do braço, mas ele não ia fazer a cirurgia do olho, que o cientista também desejava,
porque o olho não tinha nada. Chegamos, aqui é a empresa da entrega. Muito bem, chegamos aqui no final da viagem. E amanhã? Amanhã não, depois na próxima viagem. Na próxima viagem a gente continua. O velho conta mais Chegou um ao seu pouco destino. da vida do Arigó. Agora o velho vai ali nos cônicos entregar a carga.